understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Vamos à aula de Estatística, parte 3. Medidas de centralidade com dados agrupados. O que nós vamos ver aí na aula de hoje? Então, nós vamos ver média, moda, mediana com dados agrupados. E aí, um exemplo de aplicação. Então, vamos lá? Média aritmética. Quando temos dados agrupados, sem intervalo de classe, a média aritmética muda um pouquinho o seu cálculo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a razão entre a somatória de xi vezes fi dividido pela somatória de fi. Somatória de fi é o nosso total de dados. Feito essa razão, teremos a média aritmética dos dados agrupados. Moda. Para acharmos a moda, basta fixar o valor da variável de maior frequência. Mediana. Para acharmos a mediana, primeiro achamos a frequência acumulada e então observamos aí onde vai estar a posição da mediana. Então, vamos entender melhor fazendo um exemplo. Então, vamos lá. Dada a distribuição relativa de 34 famílias de até 4 filhos, tomando como variável o número de filhos do sexo masculino, temos a tabela abaixo. Então, foi dado no exercício uma tabela com o número de meninos, é o nosso xi, e fi, a frequência com que eles apareceram na pesquisa. Então, por exemplo, está indicando aqui que 2 famílias não têm nenhum filho do sexo masculino. 6 famílias têm 1 filho do sexo masculino. 10 famílias têm 2, 12 famílias têm 3 e 4 famílias têm 4. Somatória aqui das famílias, as 34 entrevistadas. E aí vamos calcular a média, a moda e a mediana. Então, observem que os nossos dados estão agrupados por meio de uma tabela. O que nós vamos fazer? Então, primeira coisa, eu vou calcular a média aritmética. Então, pela nossa fórmula, eu tinha que fazer a somatória do xi vezes o fi. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, copiar a tabela novamente, criar uma coluna aqui ao lado e colocar xi vezes o fi. E aí, vamos aos nossos cálculos. 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. E 4 vezes 4, 16. Soma essa coluna. 0 mais 6, mais 20, mais 36, mais 16. Total, 78. Agora que eu achei a somatória do xi vezes o fi, eu já consigo calcular a minha média aritmética. Então, colocando aí a fórmula, razão entre somatória do xi vezes o fi sobre a somatória do fi, ou seja, total de dados, que é o total de famílias, que vale 34. Então, dividindo aí 78 por 34, temos aproximadamente 2,3. Então, o que significa ter 2,3 filhos do sexo masculino? Então, para não pensar nesse número quebrado, pensando que a nossa variável é número de filhos, né? Como que a pessoa vai ter 2,3 filhos? Então, nós podemos multiplicar esse valor por 10. O que significa? Significa que em 10 famílias temos uma média aproximada ali de 23 meninos do sexo masculino, ok? Moda. Para acharmos a moda, vamos buscar a maior frequência. Moda, lembrem-se que é aquele termo que é mais aparecido. Então, olhando aqui a frequência com que os dados aparecem,
nós temos a maior frequência aqui, ó, o 12. O maior número aqui é o 12. 12 famílias têm 3 filhos do sexo masculino. Então, eu digo que 3 é a moda dessa distribuição de dados, porque 3 filhos apareceu em 12 famílias. É o maior, né? A maior frequência aqui, ok? Mediana. Vamos achar a posição da mediana. Então, o que a gente faz? Pega o total de dados, que são 34, e divide ao meio. Por quê? Porque a mediana é aquele termo central na minha distribuição de dados. Então, eu vou pegar o central, divido o total por 2. 34 dividido por 2 dá 17, o que significa que a minha mediana ocupa a 17ª posição. Então, eu venho aqui na minha tabela, faço mais uma coluna e vamos fazer a frequência acumulada dos dados. Então, começo aqui ó, com 2. Soma sempre a frequência da linha imediatamente abaixo aqui, ó. Então, 2 mais 6 dá 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 12 dá 30. 30 mais 4, 34. E onde está a 17ª posição? Então, está aqui, ó, na terceira classe. A terceira classe, se a segunda terminou no 8, a terceira classe começa em 9 e vai até o 18. Então, a 17ª posição está dentro desse intervalo aqui, ó, da classe 3, que corresponde a 2 filhos do sexo masculino. Então, eu digo que a mediana desse conjunto de dados é 2 filhos do sexo masculino. Ok? Espero que vocês tenham entendido. O nosso muito obrigada aí e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau!